Olá, estou fazendo esse vídeo para você que vai fazer ou que tem indicação de fazer uma biópsia de próstata. Antes de mais nada, esses vídeos eu passo para os pacientes que vão fazer a biópsia aqui no CERTA com a gente, a biópsia de próstata. Então, pode ser que, caso o senhor não vá fazer a biópsia com a gente, as informações daqui, os protocolos daqui não sejam exatamente do jeito que eu estou falando aqui. Então, isso é importante o senhor se informar com o serviço que vai fazer, que o senhor vai fazer a biópsia. Pois bem, por que se faz normalmente a biópsia? Então, geralmente, ou tem um toque alterado, o que é mais raro hoje em dia, ou a alteração do PSA e a alteração na ressonância magnética. Então, geralmente, faz aquele rotina PSA. O urologista hoje em dia tem o hábito, e está correto, né, evidentemente, de pedir uma ressonância magnética. E essa ressonância magnética, ela pode ter aqueles achados lá, PIRADS 3, que é pouco suspeito, PIRADS 4 é um pouco mais suspeito, e o PIRADS 5, que já é uma lesão mais suspeita. O que eu sempre digo, né, todos os pacientes perguntam, poxa, Denis, dá para saber? E aí, você acha que é? Você acha que não é? É tumor, não é tumor? E eu vou falar o que eu falo para todos os meus pacientes. Se a gente tivesse certeza absoluta que é tumor, não estaria fazendo a biópsia. E se tivesse certeza absoluta que não é tumor, também não estaria fazendo a biópsia. Então, a biópsia faz-se porque existe uma dúvida diagnóstica. Pois bem, então o que consiste a biópsia? A biópsia, hoje, ela pode ser feita de duas maneiras. A maneira que é feita já há mais uns 30, 40 anos, que é a biópsia transretal. O que é a biópsia transretal? A gente coloca o aparelho de ultrassom dentro do reto, acopla ali tipo uma cânula ali coladinho no ultrassom, e a agulha da biópsia, ela perfura o reto e vai tirando os fragmentos. A gente perfura, sei lá, se forem 12 fragmentos, 14, 18, perfura 12, 18 vezes aqueles fragmentos para tirar os fragmentos da próstata. Funciona bem, é a maneira que existe mais disponível em todos os centros, em todo o Brasil, mas qual que é o inconveniente? Qual que são as limitações ou os problemas relacionados com a biópsia transretal? O principal delas, o principal problema é o risco de prostatite, é o risco de infecção. Por quê? Se você coloca o ultrassom dentro do reto, ali muitas vezes tem fezes ali, e você vai furando aquilo, perfurando e colocando a ponta da agulha, vai entrando dentro da próstata, evidentemente que você coloca bactérias ali dentro da próstata. Lógico que a maior parte das vezes, com os antibióticos que a gente faz, isso acaba não progredindo, mas eventualmente a prostatite é um problema da biópsia transretal. Então, os centros mais modernos, os centros, as novas diretrizes, os novos guidelines, tanto americanos quanto europeus, sugerem que a biópsia seja feita preferencialmente pela via transperineal. O que é pela via transperineal? Então, o ultrassom ele entra pelo reto, só que a agulha, em vez de ela entrar junto do ultrassom, ela entra paralelo e ela perfura o períneo. O períneo é o quê? Ali a parte entre o ânus e a base do escroto ali. Então, como ali a agulha só passa a pele, e a gente consegue limpar a pele antes, né, com degermante, com líquido antisséptico, essa agulha ela perfura e tira os fragmentos ali entrando pela pele e não entrando e passando pelo reto, pelo ânus. Existe também uma outra potencial vantagem, é que, diferente da transretal, né, que 12 a 18 fragmentos você fura 12 a 18 vezes, a transperineal, muitas vezes a gente coloca uma cânula, faz um furo ali na pele, na musculatura, e por dentro dessa vai tirando alguns fragmentos. Então, às vezes, você consegue fazer a biópsia transperineal tirando, vamos dizer, 18 fragmentos, às vezes só com duas cânulas, né? Passa a cânula de um lado, passa a cânula do outro e tira
Por dentro da cânula, aí sim passa a agulha de biópsia. Então, essa é a vantagem da transperineal, que é o método preferido hoje, embora ele seja menos disponível, ele é um pouco mais custoso, mas ele minimiza ou praticamente anula a chance de infecção de prostatite pós-biópsia. Vamos lá, um outro aspecto que também sempre perguntam, a fusão de imagem. Fala, puxa, eu fiz a ressonância. É muito importante que a gente tenha a ressonância disponível no dia da biópsia. Por quê? Porque se a ressonância, por exemplo, falou, olha, tem um nódulo ali na lateral direita mais para a bexiga. Ao invés de a gente fazer 12, 14 fragmentos da próstata inteira, tirando uma em cada pedacinho, a gente vai se direcionar pela ressonância, vai dirigir pela ressonância e vai tirar mais fragmentos daquele lugar. Então é importante que a gente tenha a imagem e o laudo, é mandatório, na verdade, porque senão a gente não consegue tirar mais fragmentos da área que justamente a ressonância já apontou como mais suspeita. Então isso que a gente fala fusão, ter a ressonância, ter as imagens, ter a fusão de imagem, seja ela cognitiva, seja ela em tempo real. Na verdade, ela sempre acaba sendo cognitiva, porque a gente pode montar no computador ou pode montar na nossa cabeça, mas é importante ter a ressonância por conta disso. E isso também dá para fazer tanto na transretal quanto na transperineal. Como que funciona aqui no CERTA, né? Então, a gente sempre passa uma lista de relação de medicamentos que tem que ser interrompidos, principalmente ao clopidogrel, que é aquele que afina o sangue, que é aquele que baixa as plaquetas, né, baixa a atividade das plaquetas, e os anticoagulantes, tipo Xarelto, Marevan, Apixabana, Eliquis. Por quê? Porque aumenta muito o risco de sangramento, e isso vale, tá, tanto para biópsia transretal quanto para biópsia transperineal. As duas têm risco de sangramento se tiver em uso de anticoagulação. No dia, é importante, vai vir aqui de jejum, de 8 horas, jejum de água, jejum de comida, de água, não dá para tomar cafezinho, nem um leitinho, não dá para tomar nada. Por quê? Por conta da sedação. Então, a gente faz todos os procedimentos com sedação. Então, como que funciona? Chega aqui no dia, vai para o leito, prepara, tira a roupa, tal, 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 coloca aquela roupinha lá de hospital, desce para o centro cirúrgico, para o lugar da biópsia, seja transretal, seja transperineal. Uma vez que está ali na sala, o anestesista faz a sedação, ou seja, vai dar lá os remédios para o paciente desacordar. É uma sedação, não é anestesia geral. A anestesia geral é quando intuba, liga no carrinho, essas coisas. A sedação é só aquela, tipo, de uma endoscopia. Então, deixa o paciente dormindo um pouco, não vê nada e a gente consegue fazer a biópsia. Fez a biópsia, de novo, seja transretal, seja transperineal, volta para o quarto, acorda, na hora que estiver bem acordado, faz um lanche, faz uma comida, tal, faz um desjejum, e estando bem, estando com sinais vitais estáveis, tudo tranquilo, já indo no banheiro urinando, vai de alta. Importantíssimo estar com um acompanhante. Por quê? Porque como a gente usa o sedativo, não pode sair daqui dirigindo. Então, fala assim, puxa vida, mas eu moro perto, dirigir o carro não é esforço nenhum para mim. Eu sempre falo para os pacientes, o problema não é o esforço, o problema é o sedativo. Então, tem que estar acompanhado, porque imagina, você pega o carro aqui, sai daqui, cochila e passa um farol e machuca alguém ou se machuca. Então, a questão da direção no mesmo dia é por conta do sedativo, não é por causa do esforço. Ok, saiu, foi para casa, passa o resto do dia tranquilo, sem fazer grandes esforços. No dia seguinte, já pode fazer as atividades normalmente, já pode trabalhar. Logicamente, uma atividade física extenuante, aí a gente espera uns 3 a 5 dias, né? Não dá para, no dia seguinte, querer correr 25 quilômetros na esteira. Então, não dá para fazer um exercício ali extenuante, uma grande, vai carregar peso, né? Sei lá.
fazer crossfit, mas depois pode voltar e fazer essas atividades. Vamos lá, importante. É normal, depois do procedimento, ter alguns sangramentos na urina e na ejaculação. Quando faz a transretal, tem nas fezes também. Quando faz a transperineal ou a transretal, tanto na ejaculação quanto na urina. Isso, assim, em pequenas quantidades é absolutamente esperado e às vezes demora alguns dias para passar. Na urina, às vezes até uma semana, até um pouco mais. Na ejaculação, às vezes até 15 dias, 3 semanas pode acontecer. Só para entender o porquê. A próstata é uma esponja, é uma glândula, a glândula é uma esponja. Então, a hora que você fura ela, seja pela via transretal, seja pela via transperineal, essa esponja ela fica ali cheia de sangue nos canaizinhos dela. Então, à medida que vai urinando, à medida que vai ejaculando, esse sangue vai saindo. Obviamente que um sangramento grande, com um coágulo, uma coisa mais grave, isso daí já não é o normal. Uma coisa que todos os pacientes perguntam, eu sempre falo, acaba a biópsia, fala assim, e aí, doutor, dá para saber? É tumor, não é tumor? Não dá para saber, tá? O que eu sempre falo é o seguinte, se a gente tivesse certeza absoluta que é um tumor, não estaria fazendo a biópsia. Se a gente tivesse certeza absoluta que não é um tumor, também não estaria. Então, quando está fazendo a biópsia, é porque já tem aquela dúvida, já vai resolver ali com a biópsia. Então, não dá ali, né? Todos os pacientes perguntam, já dá para saber? Será que é alguma coisa? Será que não é? Enfim, hoje, felizmente, eu tenho uma experiência de quase 20 anos fazendo biópsia de próstata, a maioria delas a transretal. Atualmente a gente adquiriu aqui um dos melhores aparelhos que tem disponíveis para a transperineal, e isso é um procedimento para ser tranquilo e para ser eficaz. A gente também, faltou eu falar, o que a gente faz com isso? O resultado sai na hora? Não, ele não sai na hora. A gente manda esses fragmentos para anatomia patológica, um laboratório, e aí o patologista vai olhar ali no microscópio e aí dar o resultado. Então, acho que, enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Provavelmente nós vamos conversar, se você for aqui um paciente do CERTA. Se não for, de novo fica a ressalva. É importante confirmar essas informações, porque às vezes, dependendo do lugar, pode variar um pouco a conduta ou como que é feita a biópsia. Tá bom? Então, é isso. Se Deus quiser, nos vemos em breve e a gente pode tirar outras dúvidas que ficaram ou, no dia da biópsia, se for o caso, um bom procedimento para você.